Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Agora faremos a leitura dos versos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Superando a ansiedade é o título do estudo bíblico de hoje. E eu gostaria então de começar dizendo o que não teremos aqui, para depois, à luz do texto bíblico, analisarmos o ensino que o Senhor Jesus deu ao seu povo. O que é que nós não teremos? Nós não teremos aqui um momento que venha enaltecer o estilo de vida zen. O estilo de vida zen é um estilo de vida que é ensinado, que é disponibilizado pelos budistas. É uma forma de abstração total da problemática em que os seres humanos estão necessariamente envolvidos porque são humanos. Então eles buscam ensinar técnicas que você possa se abstrair destas questões, destas dificuldades, destes problemas e venha alcançar um estágio que é quase imperturbável. Então, não é isso que nós vamos tratar em hipótese alguma aqui. Não vamos, de maneira nenhuma, propor um estilo de vida conhecido como alternativo. Os hippies, eles praticam esse estilo de vida alternativa, de sorte que também eles buscam viver de forma contente com o pouco que eles tenham. E a filosofia é justamente essa, é viver com o mínimo possível. Então você pode ver que há outras correntes, há outros grupos que estão a ensinar como você se tornar praticamente inatingível em decorrência das situações da vida. E se o cristianismo fosse ensinar como você construir uma redoma para se proteger das dificuldades, das lutas, das adversidades, seria tão somente mais uma proposta dentre tantas outras propostas. E, afinal de contas, neste quesito, os estoicos já estavam ali há mais tempo. E os estoicos estavam a ensinar como você manter-se a parte, o neutro, diante das suas emoções. Como você livrar-se das suas emoções para que você pudesse sempre permanecer de forma quieta, tranquila, serena. Essa não é a proposta cristã, não é disso que o texto está falando. O texto também não está falando de uma vida parasitária, de uma vida oportunista, de uma vida apegada à preguiça, de uma vida que despreza o provisionamento. Não é disso que o texto está falando. Algumas pessoas querem usar o texto para justificar uma falta de planejamento na sua vida, no âmbito familiar, na empresa, seja lá em que segmento da vida for.
De forma alguma. O texto não está ensinando você a ser negligente, você ser omisso, você ser displicente, você ser preguiçoso. Você deve ser precavido, você deve ser cuidadoso, sem deixar que isso tome o norte, o rumo, a direção da sua vida. Então, feitos esses esclarecimentos adicionais, vamos ver efetivamente o que é que o texto tem a nos ensinar. Perceba como o texto começa. Por isso, ou seja, está atrelado, ligado ao que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente é o fundamento, a base para o que será apresentado agora. Lá está o fundamento, então você não pode perder de vista o fundamento. O fundamento foi posto e, como posto o fundamento, consequentemente, vem o ensino. Qual foi o fundamento posto anteriormente para que o ensino agora seja construído com base nesse fundamento? Primeiro, Cristina, foi apresentado algo muito importante chamado durabilidade. Durabilidade de quê? A durabilidade de uma riqueza, ou das riquezas, versículos 19 a 21. Nós temos dois tipos de riqueza. Uma que é incorruptível e outra que é corruptível. Eu quero pedir aos nossos diáconos para poder ligar o ar-condicionado. A princípio tinha sido combinado de não ligar, mas eu estou vendo que o calor está tomando conta do ambiente. Então, a princípio, foi proposto esta questão do que efetivamente tem durabilidade. Você tem duas riquezas que são completamente distintas. Como eu disse, uma incorruptível e a outra corruptível. Qual é a sua escolha? Qual a sua predileção? Por qual você efetivamente optou? Pela celestial ou pela terrena? Lembre-se que o tema do estudo da semana passada foi sobre escolha. Você já fez a sua escolha? Então você tem que fazer a escolha do fundamento para que agora você possa ter o edifício. Segunda questão que foi proposta aqui, a questão da segurança. A segurança foi proposta de 22 e 23, os versículos. Qual é a questão da segurança? É como você vai andar. Você vai andar na luz ou nas trevas? Qual é a sua escolha? Qual é a sua predileção? Como você vai caminhar? Feita a questão da segurança, você tem agora a questão da qualidade do seu Senhor. Ou você tem a Deus, ou você tem a Mamon, mas você não tem como manter-se neutro. Então, quando você fez a escolha pela questão da qualidade, pela questão da durabilidade, pela questão da segurança e pela questão da qualidade, você está apto a desenvolver na sua vida o que o texto vem a nos apresentar. Então, é muito importante que estas opções estejam claras, nítidas na vida de cada um. Porque, na verdade, ninguém pode ser efetivamente cristão se a sua escolha foi por uma riqueza que é corruptível, por uma segurança que se baseia na escuridão, ou por um senhor que é completamente perecível e efêmero. Então, daí decorre a nossa segurança. A nossa segurança decorre da nossa confiança, do nosso coração estar centrado numa riqueza que ela é incorruptível, numa segurança que nos traz a luz do Evangelho e no Deus que é todo-poderoso para nos conduzir na nossa jornada. É por isso que o texto assim começa. Por isso, por conta do que nós já vimos, como você pode viver livre do domínio das coisas materiais. Perceba, meus amados irmãos, que o texto não vai nos convidar para uma vida de pacifismo. Perceba que o texto não vai nos convidar para uma vida de abstração das questões que são peculiares à vida humana. O que o texto vai nos mostrar é onde está o nosso alvo,
ou se você preferir, eu vou usar uma outra palavra que não é muito bem entendida no nosso vocabulário, porque ela tem sempre uma conotação pejorativa, porém ela é própria para o texto. Onde está a nossa ambição? Entenda ambição do ponto de vista positivo, na melhor perspectiva. Então o texto vai nos mostrar qual é o foco da nossa ambição, ou, se você preferir um termo mais leve, o nosso alvo, onde queremos chegar, o que queremos efetivamente atingir. Eu lembro a você que o cristianismo, ele é radical. O cristianismo não é algo simplório. O cristianismo não é algo fácil. O cristianismo não é uma proposta de boa vida. Então alguém pode, percebendo o tema, como superar a ansiedade, imaginar que nós teremos aqui um momento onde todas as técnicas serão apresentadas para que a pessoa viva continuamente alegre, satisfeita e imperturbável. Não é esta a proposta do texto, não é disso que o texto está falando. E efetivamente, então, do que o texto está falando? Dentro da perspectiva da radicalidade do cristianismo, o Senhor Jesus deixou claro: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse haverá de achá-la. Então veja como isso é radical. Quem tem posto a mão no arado e olhar para trás, esse não é digno de mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Percebe como o cristianismo ele é radical? Percebe como somos chamados a uma decisão, a uma posição, a uma ambição, no sentido mais esplêndido do texto? E é disso então que o texto aqui está nos falando. Qual é o foco da nossa ambição? Qual é o foco da nossa ambição? E aí o texto diz: primeiro, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O que é que o Senhor Jesus está a dizer-nos? Ele está a chamar a nossa atenção e mostrando-nos que a nossa vida ela não é conduzida, guiada, direcionada pelo que é material. Ele não está a dizer que o material não seja importante, não tem o seu lugar, até porque na oração modelo, nós temos aqui na primeira petição, que diz respeito aos interesses terrenos, o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É importante ter o que comer, é importante ter o que beber, é importante ter o que vestir. O que não pode é sermos dominados, conduzidos, orientados e direcionados em todas as coisas por conta do que comer, do que beber e do que vestir. São elementos que representam os bens materiais. E isso pode se estender para o poder, para a riqueza, para a fama, para o prazer, para a satisfação. O foco da vontade humana nem sempre está direcionado para o mesmo quesito. Os seres humanos, eles focam em questões diferentes, têm objetivos diferentes. Então tem pessoas que são capazes de destruir a própria vida, no sentido de aniquilar tudo que é bom, tudo que é belo, de sacrificar tudo que é justo, tudo que é íntegro, para alcançar o poder, para alcançar a fama, para alcançar a riqueza, para alcançar a satisfação pessoal. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde o prazer é exaltado, o prazer é Deus para muitas pessoas. E quando falamos do prazer como sendo Deus, eu falo no sentido do atendimento da vontade. É contra isso que o Senhor Jesus está falando, é a respeito desta questão que ele está tratando.
ele diz: olha, vocês não podem viver como os gentios, porque o contraponto agora são os gentios, são os pagãos, são os incrédulos. O Senhor Jesus está dizendo, eles se deixam moer por dores, eles se deixam estragar, eles se deixam avariar, porque eles querem alcançar os seus objetivos. Eles se inquietam a tal ponto que eles destroem a própria vida. Portanto, não andeis ansiosos, ou seja, que a vossa ambição não seja a ambição terrena, a ambição material, o aqui e agora, conquanto o terreno, o material, o aqui e agora, sejam lícitos. Mas eles são lícitos quando eles são possuídos e controlados. Eles são ilícitos quando eles nos possuem e nos controlam. É disso que o texto está falando. E então o Senhor Jesus vai apresentar as ações de Deus para o suprimento das nossas necessidades. E ele vai apresentar tomando como base questões comuns, questões que são simples, questões que são observáveis por todos. Não precisa ser um PhD, não precisa ser um sábio, não precisa ser um estudioso, não precisa ninguém ser altamente versado para que possa perceber como as aves, elas são supridas. Embora elas não tenham um sistema elaborado de plantio, colheita e armazenamento, elas são supridas. Elas não ficam com o bico aberto, esperando a semente cair, esperando o alimento chegar. Elas saem em busca do alimento. Elas não são ociosas, negligentes ou preguiçosas. O texto nos mostra a providência de Deus suprindo o labor, o trabalho, o empenho. É isso que o Senhor está falando. Vejamos mais. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que é que o texto está a nos dizer? Que por mais que o homem se empenhe, por mais que ele lute, por mais que ele se esforce, o resultado do seu trabalho nunca será equivalente àquilo que Deus opera em favor dos que o temem, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, trabalhe os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, é inútil repousar tarde, trabalhar penosamente, porque o resultado será pífio, mas aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ele diz então, se os lírios, eles são agraciados por Deus com tal majestade, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, foi capaz de se equiparar, descanse o seu coração, se aquiete, foque em outra coisa, tenha outro objetivo, porque estas questões terrenas, elas são plenamente supridas quando você tem a sua vida focada em Deus. Eu queria convidar você aqui para a leitura de alguns textos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Nós leremos os versos 7 e 14. Faremos a leitura juntos. Lucas 8, versículos 7 e 14. Leamos primeiro o versículo 7. Juntos. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A explicação agora no versículo 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer.
Perceba como esta visão distorcida, este foco equivocado ou esta ambição errada traz morte. Veja que o texto nos diz que a semente que caiu entre os espinhos, esta semente cresceu, porém ela foi sufocada, ela foi asfixiada. Perceba como a imagem nos é apresentada. É a supressão, a retirada do oxigênio aos poucos. Vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, até estrangular completamente. É de forma impiedosa. Impiedosa. E a ansiedade, ou seja, o foco errado, o foco equivocado, o foco nas coisas do mundo, vai fazendo isso, vai sufocando, 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 até tirar completamente o oxigênio. Isso serve para que estejamos alertas e não nos deixemos como presas dos cuidados deste mundo. E o versículo 14, aqui no Evangelho de Lucas, traz com uma riqueza de detalhe. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, veja que não é algo instantâneo, veja que não é algo imediato, é uma sequência, é uma questão que vai se alongando, é um quadro no qual você vai se acostumando, é alguma coisa que é até prazerosa, mas você não vai percebendo o perigo que você vai correndo. E o texto diz: e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja como o ensino do apóstolo Paulo está plenamente alinhado ao ensino do Senhor Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja como há uma exclusão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O ensino do apóstolo Paulo é que nossa vida não deve ser dominada absolutamente por nada externo, ela não deve ser controlada, ela não deve ser manipulada por absolutamente nada. As nossas necessidades devem ser postas diante de Deus, porque Deus tem interesse pelas nossas necessidades, por aquilo que estamos passando, por aquilo que estamos vivenciando, por aquilo que estamos atravessando. Ele não está indiferente, Ele não está alheio, Ele não está inerte, Ele quer nos ouvir. Você pode ir até Ele, pode colocar, pode pedir, pode suplicar, pode rogar, lembrando-se que Ele trabalha por você e, portanto, você tem como expressar ações de graça. E agora o texto vai nos dizer qual é a consequência de não sermos dominados por nada, colocarmos as coisas diante de Deus e confiarmos na sua providência. O que é que acontece? Diz-nos o texto: e a paz de Deus, sim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diferentemente da paz com Deus, de Romanos capítulo 5, aqui nós temos a paz
de Deus é aquilo que Ele nos dá a experimentar em meio às circunstâncias e em meio às lutas e em meio às dificuldades e em meio à nossa vivência cotidiana. Essa paz de Deus que inunda o nosso coração, ela vem como consequência de uma escolha, de uma deliberação, de uma opção que nós fizemos. Qual seja, rejeitar as coisas do mundo no que diz respeito a sermos controlados por elas e nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus. A nossa opção está feita. E então nós experimentamos a paz de Deus. Veja que nós não fomos chamados para uma vida de conforto, de uma vida de isenção, de uma vida de neutralidade, porque o texto vai nos colocar agora a contraposição. Olha o que o texto diz. Portanto, versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Este portanto aqui está embasado no cuidado de Deus que já foi apresentado na parte anterior. Portanto, não há necessidade de tais perguntas. Agora perceba o que diz o verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, os gentios, eles são dominados. Não é porque eles precisam ou porque eles têm interesse. É porque eles são dominados, controlados por estas questões. Então, quando um cristão se porta desta forma, ele está agindo como um gentio, como um pagão, como alguém que não conhece a Deus e que não deposita em Deus a sua esperança. Porque Deus é o Deus de toda graça que trabalha em favor do seu povo. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora a questão vem aqui no versículo 33, porque lá em cima vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, não tenha a ambição errada, a visão errada, o alvo errado, a preocupação errada. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, na verdade, a nossa ansiedade, ela reside ou ela tem como base o que é mundano, o que é trivial, o que é fútil, o que é perecível. E nós somos então convidados a tirar a nossa atenção destas coisas e concentrar a nossa atenção, o melhor que nós temos, o melhor que nós somos, no reino de Deus. Por isso que é tão radical o ser cristão. Veja que Jesus nunca vivenciou uma boa vida. Uma boa vida aqui que eu falo é no sentido de riqueza, no sentido de luxo, de tranquilidade, de isenção de dificuldades, de lutas, de enfrentamentos. Nunca, nunca. Ele sempre vivenciou os dramas que permeiam a vida dos seres humanos. Ainda na infância perseguido, depois no início do seu ministério desprezado, ultrajado. Veja que ele sofreu. Quando alguém se propôs a segui-lo, ele disse: olha, os animais estão numa condição mais privilegiada do que eu, porque a raposa tem a sua toca, os passarinhos, eles têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho absolutamente nada aqui. Mas isso não o tornava uma pessoa infeliz, ele não era melancólico, ele não vivia de forma ansiosa. Por quê? Porque o seu foco era o reino. E é para tal fim que nós somos chamados. Não estou aqui, volto a frisar,
pregando a negligência, a displicência, não estou aqui pregando o pacifismo, não estou pregando aqui a omissão, não estou pregando estas coisas. O que o texto nos diz é onde o nosso coração é efetivamente depositado. Qual é o objeto da sua atenção? E nós somos convidados a ter como objeto da nossa atenção o reino de Deus e a sua justiça. E a partir da perspectiva do reino de Deus e de sua justiça, ordenar todas as demais coisas no nosso viver. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É lícito ter riquezas, é lícito progredir, é lícito avançar, é lícito crescer. Só não é lícito ser possuído por nenhuma destas coisas. É lícito, possuindo todas elas, colocá-las a serviço do reino de Deus. A ansiedade se dissipa, se dispersa, quando Deus é o objeto da nossa atenção. A ansiedade se instala e reina quando nós somos o objeto da nossa atenção. Quando eu é o objeto da atenção, quando a minha alegria, quando a minha satisfação, quando a minha felicidade, quando a minha realização, quando o meu contentamento, tudo isso é objeto do meu cuidado, eu preciso ficar muito ansioso, porque eu não tenho uma garantia de que vou conseguir, de que vou chegar lá, e eu preciso me esforçar, me empenhar para alcançar este objetivo, mas não há uma garantia de que eu vá conseguir. Portanto, eu tenho que ficar vigilante, eu tenho que ficar ativo, eu tenho que ficar constante, e a minha vigilância, a minha constância e a minha atividade precisam ir aumentando cada vez mais, para me oferecer uma segurança que efetivamente não conseguirão me oferecer, porque eu tenho um objetivo, eu preciso proteger aquilo. Agora a ansiedade se dissipa, vai embora, quando o meu objetivo é o reino de Deus. Quando o meu objetivo é o Rei Supremo deste reino, então eu posso fazer todas as demais coisas, na certeza de que Ele está ao meu lado, de que Ele me orienta, de que Ele me defende, que Ele me guarda, que Ele me conduz, e que a história vai ser conduzida para o propósito que Ele determinou. Nós, reformados, às vezes damos um mau testemunho para o mundo, porque nós falamos que Deus é soberano, 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 mas na hora que a coisa aperta, a gente está sempre querendo dar um jeitinho. Vamos descansar na soberania dEle. Ele é soberano. O que é que eu posso fazer para ajudá-lo? O que é que eu posso fazer para cooperar com Ele? O que é que eu posso fazer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. É por isso que o texto conclui assim: portanto, perceba quantas vezes a ideia é colocada no texto. Versículo 25, por isso, poderia ser, portanto, já dei o fundamento, agora vai. 31, portanto, agora no versículo 34, portanto, o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, versículo de número 25, veja o que mais, versículo 31, não vos inquieteis, e agora versículo 34, não vos inquieteis. Então você tem, portanto, não vos inquieteis, portanto, não vos inquieteis, portanto, não vos inquieteis. E está sempre fundamentado na ação de Deus em nossa vida. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não é que a adversidade não existirá, não é que a luta não se apresentará, não é que o desafio haverá de ser camuflado ou ocultado. Essas coisas elas vão acontecer, elas estarão presentes, elas farão parte do nosso dia a dia. Agora nós temos a Deus em nosso favor.
Não existe, amados irmãos, 10 regrinhas para se livrar da ansiedade. 7 conselhos para se livrar da ansiedade. 90 dias para superar a ansiedade. Não existe isso. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa em cumprir as regras. E a ansiedade para cumprir as regras só vai levar à frustração e a mais ansiedade. É a mesma coisa de alguém que deseja ser salvo pelas obras. O que caracteriza alguém que deseja ser salvo pelas obras é a ansiedade. Porque cada boa obra que ele conclui, ele percebe que precisa de mais uma boa obra. E é um saco sem fundo. A única forma de superar a ansiedade é ter os olhos, é ter como alvo, é ter como bem supremo o próprio Deus. A única coisa que nos faz descansar é o próprio Deus. O que nos traz real alegria é o próprio Deus. Então, no dizer de Santo Agostinho, fomos feitos para Ele e só descansaremos nele. Nada nesta vida vai nos trazer descanso, senão o próprio Deus. Ou, na linguagem dos pais de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quanto mais eu o glorificar, mais do próprio Deus na minha vida eu terei. E quanto mais do próprio Deus, mais descanso eu encontrarei. Você quer livrar-se da ansiedade? Olhe para Deus. Foque em Deus. Tenha o seu reino como sendo o seu objetivo. E você terá combustível para todas as demais coisas lícitas, boas, justas, íntegras, que o próprio Deus disponibiliza para o seu deleite. Mas nós somos teimosos. E nós muitas vezes nos portamos de forma incrédula. Sabemos e insistimos no erro. Temos o conhecimento, mas preferimos a nossa posição, o nosso jeitinho. Mesmo com o maná sendo distribuído diariamente, ainda tinha aquele que recolhia para 2 dias. Porque vai que falta amanhã. Vai que ele não se lembra. Vai que vem pouco. Pode acontecer tanta coisa. É melhor pegar para 2 dias. Só que quem fazia isso enfrentava o triste quadro de ter aquilo que foi retido em excesso apodrecido. E não é isso que muitas vezes acontece na vida de muitos cristãos, que estão correndo desesperados de um lado para o outro, movidos, conduzidos e direcionados por tudo aquilo que o mundo direciona, aponta, orienta. E quando ele vai ver aquilo que foi reunido, está estragado, ou seja, não dá alegria, não dá prazer, não dá satisfação, não dá contentamento, não dá nada. Você tem, mas não consegue usufruir. Você possui, mas não consegue se alegrar. Correu tanto e não consegue celebrar a vitória. Você pode imaginar o atleta que chega lá na linha, atravessa, rompe, ele é o primeiro. Mas quando ele chega no pódio, que ele deveria se alegrar, celebrar, vibrar, ele está triste, frustrado. De que adianta aquilo? De que adianta? Meus irmãos, nós não fomos chamados para uma vida que se caracteriza pela isenção
dos dramas, das lutas, dos desafios. Nós não fomos chamados para um estado zen, nós não fomos chamados para uma situação que pode ser classificada de imperturbável. Nós seremos perturbados por uma coisa ou outra, mas nós não seremos controlados por estas perturbações. Nós estaremos controlando todas elas para o louvor e a glória do nosso Deus e para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, para o nosso deleite. Que Deus assim nos abençoe. Amém.